Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um bloco de aula da pediatria aqui do nosso curso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre pneumologia pediátrica. Nessa parte, a gente vai fazer uma coisa aí meio paralela com a clínica médica, assim como a gente fez com as outras áreas. E nessa parte de pneumologia pediátrica, a gente vai abordar três temas principais. Vamos falar um pouco sobre a asma na parte de abordagem ambulatorial, a parte de manejo de crise de asma a gente vai deixar para um bloco mais na frente, quando a gente for falar das emergências respiratórias. Nossa segunda aula vai falar um pouco sobre fibrose cística e na terceira sobre tuberculose. Então, começando aqui com a parte da asma. A asma, como vocês já sabem, é uma doença crônica potencialmente grave e que tem um curso ao longo do prazo com obstrução de vias aéreas. Então, é uma doença que ela vai ter uma alteração, uma flutuabilidade dos sintomas a longos prazos, mas que os sintomas vão se resumir a sintomas relacionados à obstrução de vias aéreas. Como eu falei, esses sintomas eles vão oscilar tanto em frequência quanto em intensidade ao longo da vida. É a doença crônica mais comum na nossa população pediátrica e ela, entre suas diversas divisões, ela pode ser dividida entre uma asma alérgica e não alérgica, ou seja, uma asma que tem todo aquele componente envolvido de IgE, mastócitos, liberação de histamina, ou aquela asma não alérgica associada com, por exemplo, exposição ambiental e no trabalho, e a asma eosinofílica e não eosinofílica, mas que essa divisão aqui não vai ter tanto impacto aí quando vocês forem resolver as provas de vocês e quando vocês estiverem aí no cenário clínico de atuação. Falar um pouquinho sobre a sintomatologia. Então, a sintomatologia da asma é aqueles sintomas bem típicos. Vai ser uma criança que ela vai ter os sintomas quando exposta a determinados fatores predisponentes. A chiado, sibilância, vai ter uma sensação de falta de ar, de aperto no peito, tosse seca, sintomas que variam ao longo do tempo e de intensidade. Então, é uma criança que pode passar períodos da vida tendo poucas crises, poucas sintomatologias e outros períodos mais exacerbadas. E são sintomas que têm desencadeadores muito bem conhecidos, como, por exemplo, exercício, risada, alérgenos, mudança de temperatura, principalmente em tempos frios, e o principal desencadeante aí de crises de asma na nossa população, que é a infecção viral. Com relação ao diagnóstico de asma, o diagnóstico clássico que a gente conhece é feito através da espirometria, mas essa técnica de realização aí desse exame da espirometria, ele só é possível para a gente em crianças de mais de 5 anos, e ainda mais, em crianças de mais de 5 anos que colaboram com o exame. Então, não é toda criança que vocês vão conseguir realizar uma espirometria. Quando a gente realiza a espirometria, o que a gente espera de achar de achados vão ser exatamente isso aqui, o que a gente tem na asma. A gente vai ter um padrão obstrutivo. Então, nesses pacientes que têm um padrão obstrutivo, o que a gente vai ter de achado inicial é uma redução do volume expiratório final de primeiro e segundo, que vai ser a primeira coisa que vai alterar, porque a déficit é na expiração, porque é um déficit obstrutivo, mantendo o CVF preservado. Então, o nosso índice de Fenol, que é aquela relação entre o VF1 e CVF, vai ser menor que 0,9, sendo que a gente vai ter uma melhora desse volume expiratório final em 12% depois que você faz um broncodilatador. Ou seja, é uma criança que tem um distúrbio obstrutivo, que é dado por esse índice de Fenol, mas que é um distúrbio obstrutivo responsivo a broncodilatador, e é isso que vai definir a asma. Em crianças maiores que 12 anos, a definição vai ser tal qual de adulto. Então, vai ser um índice de Fenol menor que 0,7 a 0,8, com aumento do VF1 em 12% e 200 ml após o broncodilatador. Mas aí vocês se perguntam, e crianças menores de 5 anos? Quando é que eu vou pensar que essa criança pode vir a ter a asma ou não? O que é que acontece nessas crianças pequenas, que são as crianças que a gente chama de lactente sibilante, sibilante recorrente? O que é que acontece nessa população? A gente tem uma N aí de crianças menores de 5 anos que têm episódios de sibilância e que esses episódios de sibilância vão se resolver nessa faixa etária. Ou seja, essas crianças não vão virar asmáticos futuramente. Então, a nossa grande dificuldade nessa faixa etária é definir exatamente aquelas crianças que são sibilantes recorrentes transitórios, ou seja, elas sibilam agora nessa faixa etária, mas elas não vão ser asmáticas, de crianças que vão ter uma asma futura. E existem várias coisas que podem auxiliar o nosso pensamento para a gente ver se diante de um lactente desse, diante de um pré-escolar desse, eu tô lidando aí com um asmático ou só com sibilante que vai melhorar ao longo do prazo. Então, para isso, a gente tem algumas classificações dessa asma, alguns achados da história e exame físico que podem ajudar a gente. Primeira coisa, a gente tem como classificação desses sibilantes recorrentes
Sibilantes recorrentes que podem ser classificados de acordo com fatores desencadeantes e de acordo com a evolução natural, sendo que essa classificação pela evolução natural é uma classificação mais retrospectiva. Com relação aos desencadeantes, eu posso ter aqueles sibilantes recorrentes, que eles sibilam somente quando tem alguma infecção viral. Então, pegou um resfriado, começou a sibilar. Esses pacientes que sibilam somente em infecções virais, mas que passam um período entre essas infecções assintomático, são crianças que têm uma menor chance de evoluir futuramente com asma. Já aquela criança que ela sibila porque está com resfriado, porque fez um exercício físico, porque mudou o clima, porque ficou exposto a algum alérgico, essa criança que tem muitos sintomas intercríticos é uma criança de maior risco de evolução com asma. Com relação à classificação pela evolução, a gente pode ter um sibilante recorrente transitório, que é aquele que começa a sibilar e para de sibilar antes de 3 anos de vida. Então, ele só sibilou antes de 3 anos e não vai ter mais problema de asma futura. Posso ter o sibilante persistente, que é aquela que sibilou com menos de 3 anos, começou com menos de 3 anos, mas chegou com 5 ou 6 anos de vida, ele ainda sibila. Então, é uma criança de maior risco para evoluir com asma, assim como aqueles sibilantes de início tardio, que é aquela criança que nunca teve nada no período de lactente, nunca teve nada aí como pré-escolar, e a partir de 3 anos, a partir de 5 anos, começa a sibilar. E isso aí também é um paciente de maior risco para ter um quadro de asma. Outra coisa que ajuda bem a gente aí pensar essa possibilidade da criança ser uma asmática e só não uma sibilante recorrente, são esses critérios de Castro-Rodrigues. Então, esses critérios de Castro-Rodrigues, ele traz para a gente critérios maiores e critérios menores que nos fazem pensar se essa criança tem um risco maior ou não de evolução com asma. Quais são os critérios maiores? Uma criança que tem pais asmáticos ou uma criança que ela própria tem dermatite atópica, e os critérios menores. Aquela criança que sibila fora de infecções virais, ou aquela criança que tem rinite alérgica ou uma eosinofilia sérica maior que 4%. Com relação à avaliação da asma, acho que a coisa principal que vocês têm que saber dessa aula é saber como avaliar o controle da asma e como vai se dar o tratamento ambulatorial desses pacientes. Então, sempre que vocês pegarem uma questão que tem um paciente no cenário ambulatorial, que você tem que avaliar como está controlar a asma dele, a gente tem que ver como é que está os controles dos sintomas nas últimas 4 semanas. E são 4 perguntas que a gente vai se fazer. Se essa criança teve sintomas diurnos mais de 2 vezes por semana, se ela teve sintomas noturnos em qualquer momento, se ela precisou de uso de beta-2 agonista de curta duração, que é o SABA, em 2 vezes na semana ou mais, ou se ela tem limitação das atividades diárias por conta dos sintomas da asma. Se a criança não tem nenhum desses achados, é uma criança que tem uma asma controlada. Se ela tem 1 a 2 desses achados, é uma asma parcialmente controlada. E se ela tem 3 ou 4 desses achados, é uma asma não controlada. O que vai mudar quando a gente está lidando com crianças menores de 5 anos? O que vai mudar é isso aqui. Isso aqui vai ser igual. E o que muda é que a gente vai contar como sintomas diurnos mais de uma vez por semana, sintomas noturnos, mesma coisa, beta-2 agonista mais de uma vez por semana e limitação da atividade diária, a mesma coisa, tá bom? Já com relação ao tratamento ambulatorial, ele vai variar de acordo com a faixa etária. Em adolescentes maiores que 12 anos, o tratamento é tal qual de adultos. E todo o tratamento da asma ele vai se basear em steps. Então, a gente vai subindo escadinhas de tratamento conforme essa criança não vai conseguindo controlar seus sintomas. Então, em adolescentes e adultos, nosso step 1 e 2 vai se basear no uso de corticoide inalatório com formoterol, que vai ser, como eu vou mostrar mais na frente para vocês, a classificação dessa medicação. Então, corticoide inalatório com formoterol de resgate. Então, no step 1 e step 2, você só usa essa medicação, que é uma medicação que vem numa bombinha junto, tanto corticoide inalatório como formoterol, que é um beta-2 agonista de longa duração. A gente vai usar essa bombinha somente quando a criança tiver crise. O step 3 vai ser quando a criança não está tão bem controlada e que você vai deixar um corticoide inalatório de dose baixa com formoterol de manutenção e de resgate, ou seja, todo dia a criança vai usar a sua bombinha de corticoide com formoterol e quando ela tiver crise, ela vai aumentar a frequência de uso dessa bombinha. No step 4, você vai deixar um corticoide inalatório numa dose maior, numa dose média, e você vai manter essa bombinha única de corticoide com formoterol
usando todos os dias, porém com uma dose maior de corticoide, e durante as crises você vai aumentar a frequência de uso. E no step 5 vai ser um paciente aí mal controlado, que você já vai encaminhar para o especialista para um manejo mais adequado. Nesse lado de cá da tabela, eu não vou ficar comentando porque é muita informação, mas só para vocês saberem, são o tratamento alternativo a esses que são de primeira linha. Já em crianças com 6 a 11 anos, o que muda é que nesses pacientes a gente vai segurar um pouquinho para iniciar essa bombinha única de corticoide inalatório com formoterol. Então, como é que vai ser nosso manejo? No step 1, você só vai usar medicação quando a criança tiver crise. E quando tiver crise, você vai usar tanto o beta-2 agonista de curta duração, que é o salbutamol, quanto o corticoide inalatório, porém somente na crise. No step 2, vai ficar um corticoide inalatório em dose baixa diariamente, e quando tiver crise, você vai usar o salbutamol. No step 3, a gente tem algumas possibilidades de manejo. Eu posso ou deixar um corticoide inalatório dose baixa com beta-2 agonista de longa duração associado, que pode ser um formoterol ou outro beta-2 agonista de longa duração, ou eu posso deixar um corticoide inalatório dose média diariamente e quando tiver crise eu fazer meu salbutamol, ou eu posso deixar um corticoide inalatório com formoterol em dose baixa diariamente e quando eu tenho crise eu aumento a frequência de uso. Já no step 4, vou ter duas opções. Ou eu faço um corticoide inalatório dose média com beta-2 agonista de longa duração diariamente e quando eu tenho crise eu faço salbutamol, ou eu uso aquela bombinha única de corticoide inalatório com formoterol todos os dias e quando eu tiver crise eu aumento a frequência de uso dessa bombinha. Step 5, assim como o anterior, é encaminhamento para o especialista. E nos menores de 5 anos, o que é que eu vou ter de manejo? Em menores de 5 anos, a gente não tem evidência de uso de corticoide inalatório com formoterol. A gente não pode usar beta-2 agonista de longa duração, porque a gente não tem aí estudos que mostrem aí um uso adequado nessa faixa etária. Então, nesses pacientes, meu step 1 vai ser o uso de beta-2 agonista de curta duração de resgate. Então, se tem crise, eu faço salbutamol. No step 2, vai ser um corticoide inalatório dose baixa todos os dias, com salbutamol quando tiver crise. E o step 3 vai ser um corticoide inalatório com dose dobrada diariamente e o salbutamol quando tiver crise. Step 4 aqui já é encaminhar para o especialista, tá bom? Só para a gente relembrar a classe dessas medicações, quando eu falo de corticoide inalatório, as opções que eu tenho é beclometasona, budesonida, fluticasona, mometasona. Quando eu faço uso de beta-2 agonista de longa duração, é formoterol e salmeterol. E esse só uso a partir de 5 anos de vida. Beta-2 agonista de curta duração, que é o que eu uso na crise, eu tenho o salbutamol e o fenoterol, sendo que o fenoterol já saiu de linha. E lembrar com relação a como a gente vai fazer o uso dessas medicações. Então, geralmente na pediatria, a gente sempre orienta a fazer o espaçador com a máscara. Porém, o uso da máscara com espaçador, ele é obrigatório até pelo menos 5 anos de idade. Então, até 5 anos é espaçador com máscara. A partir de 5 anos, você continua com espaçador, mas caso a criança consiga ela fazer essa sincronização de você apertar a bombinha e ela inspirar, você pode tirar a máscara e fazer direto na boca, mas você precisa garantir que a criança consiga fazer essa sincronização adequada. Porém, o espaçador a gente ainda orienta a manter, porque ele consegue levar a medicação de forma mais adequada até os alvéolos. E por fim, fora do tratamento medicamentoso, a gente também tem o nosso tratamento não medicamentoso, que vai ser evitar tabagismo. Então, tabagismo passivo, ele piora qualquer doença respiratória. Então, a asma piora com tabagismo, bronquiolite, fator de risco, pneumonia, fator de risco. Tudo que for respiratório piora numa criança que é exposta a tabagismo passivo. Além disso, orientado para essa criança manter a atividade física regular, cuidado com algumas medicações que podem predispor a broncoespasmo, como AS, AINE e beta-bloqueadores, evitar irritantes ambientais, principalmente fumaça, pólen, mofo e ácaros, e cuidado com a saúde mental, além de você fazer uma educação muito bem feita dessa família, desse paciente. Então, em toda consulta, você precisa orientar esse paciente quais são os sintomas que ele deve perceber para saber se ele está com uma asma controlada ou não, como ele identificar que ele está tendo uma exacerbação dessa asma, tendo uma exacerbação, qual vai ser o plano de ação para controlar essa exacerbação e fazer o uso adequado das medicações com a técnica adequada.
beleza? Então, bora ver aqui algumas questõezinhas aí de prova de residência dos últimos anos que trataram desse tema de asma ambulatorial. Lembrando que a parte aí de crise asmática eu ia falar na parte de emergência. Então, essa questão da UERJ de 2023, apesar de ser uma condição sensível à atenção primária à saúde, a asma ainda representa uma parcela significativa de internações no SUS. Para o tratamento de manutenção da asma está indicado. Então, bora lá, vou olhar aqui com vocês a parte de tratamento de manutenção. Letra A. Fenoterol em aerossol. Lembrar que fenoterol é um beta-2 agonista de curta duração. A gente só vai usar isso aqui em crises, então isso aqui não é indicado para manutenção. Letra A, errada. Letra B. Budesonide spray. Correto, budesonide é um corticoide inalatório que eu posso usar sim nos casos de asma. C. Prednisona via oral. Corticoide sistêmico eu só vou usar no âmbito de crise de asma. Para medicação de manutenção, não vou usar. E letra D. Nebulização de fenoterol e hipatrópio para casos leves. Mais uma vez, fenoterol, beta-2 agonista de curta duração, eu não vou usar em casos de manutenção de asma. Resposta aqui, letra B. Essa é a questão da Unifesp de 2023. Eu tenho um menino de 5 anos que recebeu a alta 15 dias com diagnóstico de asma e foi encaminhado para acompanhamento ambulatorial. Ele tem crise recorrente de sibilância desde os 4 anos, que acontece a cada 2 a 3 meses, desencadeados por resfriado, mudança de temperatura, contato com poeira e responde bem a salbutamol. Atualmente, ele tem tosse e chiado no peito ao correr, ao rir e ainda acorda à noite por tosse e falta de ar 1 a 2 vezes por semana. Qual a conduta recomendada de acordo com GINA para tratamento de manutenção da asma? Formoterol, 6 microgramas em espaçador e máscara. Formoterol, ele é um beta-2 agonista de longa duração. Eu nunca uso ele de forma isolada para controle de asma. Então, letra A, errada. Letra C. Budesonide 200 microgramas cápsula inalatória. Beleza, eu falei para vocês que budesonide é uma possibilidade de corticoide inalatório. Bora deixar isso aqui para eu discutir um pouquinho mais tarde. C. Beclometasona 100 microgramas aerosol com espessador e máscara. Beleza, beclometasona também é uma possibilidade. Posso estar pensando aí em fazer uso desse paciente. D. Fluticasona com antileucotrieno. Então, o antileucotrieno, se vocês darem uma olhadinha naquelas tabelas que eu mostrei anteriormente, eles entram como medicação de segunda linha, nunca como medicação de primeira linha. Então, pensando em primeira linha de manutenção, letra D também excluída. Ficamos aí com letra B e com letra C. E aí, o que a gente tem que ver? A gente tem aqui uma criança de 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos de idade, ela teria condição de fazer um corticoide inalatório com cápsula inalatória? Não sei se vocês já viram essa medicação de cápsula inalatória, mas ela é uma bombinha que você coloca uma cápsula dentro do dispositivo, aperta e o paciente tem que fazer uma força ao sugar aquela bombinha para essa cápsula se desfazer. Então, para você usar uma corticoide inalatório via cápsula inalatória, você precisa ser de uma criança que ela consegue fazer essa força e que ela consegue fazer essa coordenação. Uma criança de 5 anos não vai conseguir fazer isso. Por isso que para essa criança o mais adequado ainda é manter o espaçador com máscara, ok? Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula de asma, nossa primeira aula aqui da parte de pneumologia pediátrica. Vamos discutir um pouco mais de asma quando a gente for falar de emergências respiratórias e nos vemos aí nas próximas 2 aulas da parte de pneumo, tá bom? Um abraço e bons estudos!